As filhas de Caim, segundo, né, a alta magia, as filhas de Caim, Pronto, sugou a filha do Caim. Anjos cobiçaram. Né? Segundo o livro de Enoque é mais específico, ele tirou da Bíblia, né? Então foi considerado apócrifo, né? Mas é bem legal, Enoque, é a versão etíope, que é a melhor. E fala que um tal de Azazel dominava, era o chefe dessa legião. Um demônio. Tem na Marvel, né, o Azazel lá no... Tá ligado? Né? Tô ligado. E ele pegou, liderou 200 anjos caídos. Esses vigilantes, né, que eles chamam, os Watchers. Isso mesmo, os vigilantes, que eram poderosos e tal, e eles cobiçaram a filha dos homens, né, e tem uma distinção muito clara, filha de Deus, filha dos homens, tal. Eu expliquei isso aí na escola, aí, não sei se tá aberto, fechado, mas vocês sabem, né? Claro, essa distinção. E nasceram gigantes, nasceram seres híbridos, né? Nos Néfilins, né? Então eles acreditam que tem uma linhagem, esse Néfilin. Então, naquela época, além de serem grandes, fortes, eram muito inteligentes, estavam construindo a Torre de Babel. Quer dizer, eu só fico imaginando a cena. É a única vez que você vê na Bíblia, Deus sai lá do trono, vem vir na terra, pô, o que vocês estão fazendo aqui? Um trabalho. O que vocês estão fazendo aqui? né? Que porcaria é essa que vocês estão fazendo aqui, e né? Tem um detalhe, eu queria até ouvir a sua opinião sobre isso, que Deus fala assim, vou interromper isso porque senão não haverá limite para eles. É sinal de que era uma coisa muito poderosa que eles estavam fabricando. Sim. Eles estavam ensinando muita coisa aos homens. Era ponto de referência, também já expliquei isso, a Torre de Babel, o porquê, aí o primeiro grande da Terra, né? Isso vai envolver Nimrod, tem toda uma conexão ali depois, que vai se desdobrando. Eu já expliquei tudo isso, né? E até Alexandre, quando chegou ali, o que tem a ver de falar que Alexandre teve um desdobramento e destruiu o que ele encontrou ali, que sobrou, né? Eu expliquei isso, tem uma aula falando disso, né? Do porquê que os anjos... Deus não foi lá destruir ele mesmo, ele mandou os anjos irem, né? Então os grandes homens ali poderosos chegaram ali, eu expliquei essa história. E o porquê também que ergueram a Torre de Babel, qual que era a ideia, e os idiomas vieram daí, né? E o porquê que os idiomas se criaram, que efeito, expliquei cientificamente isso já em alguma aula aí. E até começou a ficar perdido. Se você perguntar, vamos te passar. Daí Deus fala que vai trazer o dilúvio, né? E encontrou um justo na terra, encontrou Noé, né? O que hoje eu posso chamar, eu uso essa terminologia, o guardiões. Então, guardiões são aqueles que preservam os valores divinos, sagrados, tal. Não deixa que o amor esfrie, não deixa que os valores sejam corrompidos. Procuram passar remanescentes ali. O remanescente. Envolve o Vlad, né? Que tem a ver com muita coisa, já expliquei também em alguma aula aí. O Vlad, que ficou conhecido como Drácula, né? Que fez aquele inferno ali diante de Maomé II, criou toda a estrutura para a queda de Constantinopla, que já estava 1000 anos no paraíso. Então, expliquei isso já em alguma aula também. O que acontece? Né? Eu só confundi, o que eu falei é da Torre de Babel, não do dilúvio. Quando eles constroem a torre depois do dilúvio, aí Deus fala, desçamos e confundamos a língua, e ele fala, por quê? Senão não haverá nada impossível para eles. Eu falo, caramba, eles estavam fazendo... a torre justamente por conta do dilúvio, né? Com a torre... Não tem mais como abstrato nos abocanhar. A gente se encontra com aquele ponto de encontro ali, a gente cria em cima da realidade. É aí que eles falam, pô, se eles se reunirem, lembra, ponto de encontro, criação de realidade diante da dança dos átomos, se eles se encontrarem ali, não tem como combater eles. E eles falam tudo no plural. Eu expliquei tudo isso já aí aqui na escola. Algo E eles continuaram existindo pós-dilúvio. Aí eles se vangloriam, dizendo, tá vendo? Não conseguiram matar a gente. Sobrevivemos. Só que não foi isso, é porque existe algo chamado precedente bíblico, né? Então uma coisa que aconteceu poderia continuar acontecendo. Não é que eles sobreviveram. E eles também, não é que eles têm o poder de reproduzir, né? Então, acho que eu já falei isso aqui antes, né? Sucos íntegros, né? Então ele só transporta a célula germinativa. Como se fosse inseminação artificial. Isso, uma inseminação artificial, né? E aquela energia, digamos assim, dessas entidades criou esses seres híbridos muito inteligentes, né, muito sábios, e começaram... Não é bem isso, eu já não devia nem falar aqui, né? Vou explicar melhor esse negócio da separação, já expliquei uma vez. Do porquê disso. Caramba, eles não morreram no dilúvio, então eles sobreviveram, né? Teve um desdobramento depois de algum tempo. E fala, vamos erguer agora essa torre aqui para que Deus não afunde a gente com um dilúvio de novo. Porque Deus conseguia afundar e matar aquilo que era injusto. Os homens se atacando. Era fácil destruir homens errôneos que se destruíam ali, né? Agora, homens unidos para construir algo em comum, tinha uma honra, um amor ali. Então não dava simplesmente para destruir eles. Deus não chegou e destruiu. Deus foi e confundiu eles. Entende?
Aí cada cor, cada deus, não conseguia mais falar com o outro do mesmo jeito. E não podiam mais combater a luz. Entendeu? Já tô falando demais já. Depois eu vou falar melhor pra membro. Isso aqui já falei antes. Posso entrar mais em detalhe. Para ensinar para o homem uma série de coisas, segredos de alta magia e tudo mais, conexões, né? Inclusive Salomão caiu, era o cara mais sábio, filho de um homem segundo o coração de Deus, Davi, né? Tinha uma referência do pai, né? Poxa, Davi, e é o que acontece, 1 Reis 10:14, ele recebia 666 talentos de ouro todo ano, 666, né? E esse é o número que nós vai ver lá em Apocalipse 13:18. Que a gente vai entender o que é o significado, né? Mas ele recebeu lá. E o ouro é a extraída. E outra, ele salvou ali o cristianismo, né? Ele foi o único que teve coragem de enfrentar, serviu de testa de ferro de sacrifício ali para encarar um desdobramento com ele mesmo, entre vermelho e azul, com Maomé II, já fazendo aquele inferno, que teve uma conexão com Maomé, um desdobramento, já expliquei também, o ponto luciferiano, e Cristo do outro lado, unindo os dois lados, né? Ismael, você tem Isaac e Ismael ali se reunindo naquele desdobramento vermelho e azul do mesmo violeta, do ponto de vista atemporal Lúcifer, né? Aí você faz aquele inferno criado ali para gerar aquele desespero, aquela reunião de perspectivas. Eu já falei sobre isso, vou falar mais para membro também, porque é coisa profunda aqui, sei lá. É sazonal, não é linear. E era todo ano a mesma quantidade, né? Era proposital o número. Proposital. Né? E logo depois ele cai. E interessante que ele pede sabedoria para Deus, e Deus diz que, além da sabedoria, da riqueza, né? E diz que ele vai dar uma sabedoria para ele acima dos egípcios. Está escrito na Bíblia. Então é interessante que a própria Bíblia diz que os egípcios tinham um conhecimento fantástico. Até hoje tem muito mais perguntas. Muitos mistérios aí não resolvidos. Né? Sim, muita coisa não explicada. Né? Não só tem pirâmide no mundo inteiro. Quer dizer, quem que ensinou a forma piramidal, povos tão diferentes, tão distantes. Sem conexão entre um e outro. Tem até aqui no Brasil, né? Lá na floresta amazônica tem, né? Hitler se interessou por isso, mandou. Verdade, teve expedição aqui que o Bigode mandou para copas para ir para ver. Ele era xereta com essas coisas, né? Então, xereta com essas coisas, coisa dele. Muita coisa que começou a acontecer. Aí o que acontece? Né, eles vêm dessa linhagem, né? Então eles são uma raça especial. É como se fosse aquela ideia dos merovingios lá no Dan Brown, né? No Código da Vinci. Ah, sim. Uma linhagem de... Eles vêm de uma linhagem. Tem a ver com essa Só ideia. que é uma linhagem profana, né? Então, não seria o tipo Priorato de Sião, né? Que supostamente era de Jesus, protege Maria Madalena. Isso, que é uma heresia, né? Mas eles criaram uma linhagem profana. Né? Então quem tem tipo essa uma linhagem concorrente, né? Então tem alguns elementos ali que eles conseguem tabular, saber se você tem aquela genética, né? E esses grupos fazem parte dessa elite global, porque eles se consideram mais inteligentes, mais espertos, mais sagazes, né? Entra aquela história do sangue O negativo também? O negativo não tem uma explicação para o negativo, né? É um mistério ainda. O negativo não tem uma explicação. Né, cientificamente não se sabe, né, mas é um sangue universal. O macaco tem, né, o positivo, aí o negativo não tem, como eles partem da teoria da evolução, não faz sentido, né? Não faz sentido. Aí voltando, aí o Trump vai voltar, tá? Já fica adiantado aí pra você. Trump volta, gravado nesse podcast. Ele volta, na boa, ele volta, não adianta. O povo tá querendo que ele volte. Tá um clamor, né? Eu fiz uma live com um jornalista, né? E ele falou: não vai voltar, porque não estão deixando ele, estão impedindo ele de se candidatar, até e de repente passou 2 semanas, liberaram ele. Tudo. Mas eu já faz parte da gente, né? Sim. Ele tá lá e Israel gosta muito dele. Então vê ele como uma referência. Ele vai ter um papel importante, então. Importantíssimo. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse. No meu entender, de ser o primeiro. Né? Ele vai trazer a falsa paz. O primeiro é o anticristo? Vai trazer a falsa paz? Já tava a falsa paz, não tava? Não tá 70 anos. Ficou 70 anos de falsa paz. Se você considerar o Cavaleiro do Apocalipse alguém lá atrás, 70 anos atrás, que vem escondido, vem pela paz, mas tá atacando ali, talvez tenha ficado 70 anos em paz, falsa paz, como ficou até agora. Desde 2018, depois deu o Covid, em 2019 começou a espalhar, né? Em 2020 pegou de vez, tanto que é Covid-19, né? Que veio em 2019 na China. Antes já tava umas crises lá, H1N1, não sei o quê. Tava uma loucura, nunca mais parou, né? Aí passou o Covid, começou a guerra da Ucrânia, Israel, e não... acabou, né? Então, e se já tiver no segundo Cavaleiro do Apocalipse, que é a guerra,
Depois vai vir o terceiro, a fome. Né? A peste, a consequência. Então, é semanas de anos, né? Então, 70 anos, 70 semanas de anos, né? Então, seria 70 anos. Então, teria 3 anos e meio de tribulação. Aí rompe esse pacto entre Israel e a gente entende, a gente vê esse pacto. Nós aqui na escola, a gente vê uma falsa Israel aborteira com pacto com falsos cristãos defendendo isso sem saber. A gente tá vendo esse falso pacto estranho aí. Mas o mundo não vê. O mundo pensa, o cristão defende Israel, Netanyahu. A esquerda pensa, tô contra Israel, eu não sei que ele bate recorde de aborto e faz o que eu queria fazer. Né? Mas a gente tá vendo aqui de fora, né? Arrebatado em cima. Então tem alguns poucos pelo mundo vão se reunindo nesse ponto de vista, que antes não dava pra entender, pra conceber. Mas a gente só tá olhando de fora. Então, quando eles romperem essa aliança, começa a grande tribulação, né? Cristo ou não? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17. Né? Não sei como é que eu faço a sua interpretação disso, mas fala do oitavo rei. A gente já falou. O anticristo seria não ele, mas o parente dele, né, do Trump. Não foi eu que falei, não foi o Jared Kushner, né? Tem muita gente que diz que é o genro que é o anticristo. Não, mas ele é muito jovem, ele não tem o poder bélico. Quem seria, na tua opinião? Já me falaram, eu queria até ouvir a opinião. Tá. E me falaram que o Trump não poderia ser ao contrário, porque ele é muito idoso já, e ele não é um chifre pequeno, ele já é um chifre grande. Eu falei, mas um dia ele foi um chifre pequeno, agora ele é um chifre pequeno? Porque o Apocalipse... Tem a ver com frequência, Sara. Posso explicar depois lá para membro melhor. Mas você vê igual as cores e a luz, né? Dá para você preencher cada lacuna ali, mas cada lacuna não pode preencher um ponto em comum, né? Uma coisa não é equivalente. As cores e a luz, elas são uma coisa só, mas o degradê não se perde por isso, pelo contrário, se reforça. Então você pode usar todas as cores na luz, né? E a luz vai abocanhar, não interessa. Mas a luz pode ir em cada cor e reforçá-la. Com a humildade, se dividindo, né? Tem um processo. E aí você ser a luz é positivo ou negativo? Se eu sou a luz, eu sou superior ou inferior às cores? A luz é a soma das cores, tá lá em cima. É superior, então. Mas a luz é a ausência de qualquer cor também. É o começo. Ela não percebe as cores. Qualquer cor diante dela vira ela mesma. É a soma das cores, portanto, nenhuma. O primeiro ponto, a primeira fagulha, antes de qualquer cor, portanto, inferior, também é a luz. As cores estavam dentro dela, mas ela ainda não via. Se fracionando, se observando dos ângulos, ela reposiciona aquilo que a faz. Ela refaz aquilo que a faz. Então, como eu expliquei esses dias sobre os daltônicos, para membros lá, é uma coisa parecida. Tem um punhado de pessoas, tem a ver com as tribos, que tem uma reunião de referências ali, que se aglomeram em relação a outras, por mais que estejam distanciadas, né? E se fala sobre isso, associa o anticristo a um chifre pequeno que cresce. Como é que você interpreta isso? Vocês já me perguntaram isso. Eu acho que ele cresce em termos, uma alegoria, cresce em termos de poder, destaque global. Destaque global. Entendi, um protagonismo internacional. Exato. Ele criaram órgãos, você vê que depois da Segunda Guerra, criaram órgãos mundiais para controlar o mundo. Então hoje o que a OMS falar é lei. Sim. Né? Falou, tá falado. Fundo Monetário Internacional. Falou, né? O Fórum Econômico Mundial, vamos fazer o grande reset? Ok, vamos fazer o grande reset. E parece a ideia boa. A Agenda 2030, beleza, 2030, vamos correr atrás do alvo aí. Sim. Né? E dentre o projeto é controlar a produção agrícola, fazer que a gente não coma mais carne bovina, uma série de coisas. Sim. E tal, né? Então, o que acontece? Aí Israel é atacado. Eu cantei a bola no vídeo. Né? Você falava de outubro, né? Falava outubro. Né? Eu falei em vários podcasts isso. Você falou, fica atento para outubro. E curiosamente, outubro, podem pesquisar na internet, dá uma bugada aí, galera. O outubro de 2023. Sugou a internet. Pesquisa na internet, galera, dá uma bugada aí. Suga a internet da pessoa. Que a bola no vídeo. Né? Você falava de outubro, né? Falava outubro. Né? Eu falei em vários podcasts isso. Você falou, fica atento para outubro. E curiosamente, outubro, podem pesquisar na internet, dá uma bugada aí, galera.
o outubro de 2023 foi o ano mais quente de toda a história, desde quando as medições começaram, em 174 anos atrás. Então, o ano mais quente foi outubro. Né? Outubro, dia 7, Israel é atacado. Né? Mas assim, aí tem dois fatores pelo fato que ele foi atacado. Primeiro, estavam profanando o solo santo. Primeira coisa, tava tendo uma rave lá. Aê, finalmente alguém falou isso, Mastral. Porra, até perdoa que você tá sugando a camada de ozônio aí. Agora você mandou bem, caralho. Porra, só eu tinha falado isso. No dia no segundo dia mais importante pra eles, Sukkot, né, festa tabernáculo, os caras fazendo uma putaria lá na rave. Caraca, falei, porque falar, mas Deus, por que que... Tá, então isso dá uma legalidade espiritual, tá, né, no meu entender. E é uma outra questão também, eu creio que, assim, o Mossad é muito inteligente, sabe, para ele passar a perna no Mossad é difícil, né, e a revista Economist já tinha previsto isso na capa de 2012, né, e exatamente do jeito que eles entraram, com os parapentes, tudo igual, né. E eu peguei, eles mandaram uma foto pra mim, isso é público. Como que você não vai reparar? Se ele fala, eu estou aqui e nós estamos aqui, fala. Peraí. Como que você não vai reparar? Não dá pra não reparar. Eu acho na internet também. Tem um soldado israelense com uma placa na mão, falando assim: nós vamos reconquistar nosso território e vamos construir o terceiro templo. Reconstruir o terceiro templo. Eles querem... Precisa da justificativa, né? Já tem Instituto do Templo, tem tudo pronto lá. Aquelas novilhas vermelhas. Eles negam, mas... Já tem. Então, assim, só uma guerra poderia redesenhar o mapa. Tinha que ter uma guerra, eles tinham que ter a legitimidade de defesa. Eu fui atacado num dia santo, filmaram um monte de barbaridade, né, para que o mundo olhasse convencer a opinião pública. Mas só fala as verdades, eu gosto dele. Falo pra você, bem que ele sugue o nosso oxigênio. Porra, isso só ele falou, eu não vi ninguém falar. E a gente, né, lógico. Pública. Né? Graças a Deus. Só que não convenceu todo mundo, né? Ficou meio isolado, né? Aí o Hezbollah entrou também tá entrando, agora o Estado Islâmico, agora estão ameaçando fazer um ataque simultâneo aí. Exatamente, atualmente a gente está no mês de Ramadã, do calendário muçulmano, né? É um mês sagrado para eles. E aí eles termina hoje, eu acho, né? O Ramadã começou dia 11 de março, termina dia 10 de abril. Então é amanhã, né? Amanhã termina, né? Pertinho do eclipse, né? Parece que eles estão esperando terminar o Ramadã para poder... Isso, porque aí começa o primeiro ano... Se vingar, né? Entre o ano de Nissan. Aí entra Nissan, então eles querem atacar mesmo Nissan. Vira a chave. E outra coisa curiosa também, quando a gente fala em Páscoa, né, ela é importante para judeus e para cristãos. Né? Páscoa é uma data importante. Por motivos diferentes, né? Vale lembrar, para os judeus a Páscoa é a saída do Egito, né? E a passagem, tem a ver com a passagem, tem a ver com o sangue na porta né, do cordeiro que salvou eles, ó que coisa, né? Enquanto os primogênitos do Egito eram mortos, sendo que eles algum tempo antes tinham matado os primogênitos de Israel, de onde veio Moisés, que é um nome ambíguo entre egípcio e hebraico, né? De Moshe, né? Então até em hebraico é interessante, porque o nome dele, você vai ter o água, né? Vai ter, depois eu vou falar disso do hebraico pra vocês aqui, pra membro também. Tem que parar de ficar falando aqui pra todo mundo, que nem gosta de nós. Aí fizeram um ritual, isso eu falei nos vídeos, acho que eu falei aqui pra vocês também. Que é o Mem, né? Que significa água. E como que isso tem a ver com Noé, o nome de Noé, o nome de Moisés, tudo é muito interessante em hebraico. As sentas altas, tá? Alta magia, não é qualquer um, não é qualquer... fundo de quintal, né? Alto escalão, fizeram um ritual no dia 31 de outubro de 2023 para abrir portais dimensionais. Então existem espíritos territoriais presos àquele determinado perímetro territorial, não podia sair de lá. Mas aí o Vlad fala, não sei como, não tava reparando. Não tava reparando, olha isso aqui. Então existem espíritos territoriais presos àquele determinado perímetro territorial, não podia sair de lá. Por leis espirituais? Por exemplo, Jesus ele pega, expulsa os demônios lá no endemoniado Gadareno. Aí o demônio pega, acho que é toque, velho. Sei lá. Né? Por que ele pediu isso? Né? Porque ele era territorial aí. Então, a gente perdoa, velho. Agora, se não, suar o nariz não é, que senão não ia estar assim há anos. Ou é mania, ou é algum problema. Se for mania, é muito vacilo dele.
na região, pra continuar na região. Porque senão ia pro poço. Ninguém quer pro poço. É pra sair dali é difícil. Não, pro poço tá lascado. Mas quem vai libertar que tá no poço é Deus. O anjo vai trazer a chave e libertar Abaddon, que é o destruidor, vai liderar uma horda de demônios. E Apolion também, né? E tem demônios no Rio Eufrates também, a Bíblia fala. Tá vendo? Então você tá admitindo que o Alfa e o Ômega tá sobre um domínio, né? Então não é um absurdo ser um, né? Deus tá no controle da destruição também, não tá sendo atacado. Então tá vendo como? Mas é interessante porque é o controle de Deus. O Apolo é o filho de Zeus, né? Como se fosse o filho de Deus. Faz analogia. Faz a corrente de Cristo, né? Exato, faz essa analogia. Apolion. Isso, essa pegada mesmo. Então, o Vlad não repara aqui, ele não reparou, não. Nossa, Bob, como você é, Bob? Você fica aí zoando o cara. Olha isso aqui, ele sugou meu microfone. Apolion. Isso, essa pegada mesmo. Então, grudou o microfone. Devolve a espuminha. A espuminha quase grudou. Por que essa mania? Estão preparando esse cenário. Então, precisa ter uma guerra, precisa ter um caos. Uma guerra promove uma série de desdobramentos econômico, algum problema, Deus me perdoe. Mas se for mania, pode zoar. Financeiro, abastecimento, já está tendo crise de abastecimento na Europa. Né? Na Europa já está tendo, né? Greve de agricultura. A gente tá boicotado aí, Rubi. Tá difícil mesmo. Tem que ter o site aí, tem que gravar o site. Tal, já está faltando, né? Com essa ameaça, né, de um ataque sinérgico contra Israel, Irã, Iraque, Síria, Turquia e Iêmen. É verdade. Né? A CIA cantou a bola, a CIA avisou Israel, vocês vão ser atacados, mas se prepare que eles estão se organizando. Então Israel está em estado... Estão se organizando. Eu acho que o agudo tá muito alto aí, não sei, tá mais irritante que o normal. Valeu, Aurélio, pela ajuda. Deus te abençoe. Obrigado. De alerta máximo, né? E você procurar pela internet, você acha aí os mercados estão vazios. Eles levaram toda a comida para os bunkers, estão tudo no bunker. Olha aí, tá tudo embaixo da terra porque não sabe como é que vai ser. Então eles estão em estado de alerta máximo ali. E eles têm um poderio bom, né? E eles ainda ameaçaram os Estados Unidos, o Irã, folgado, né? Ameaçou, falou: se você intervir no nosso ataque e for proteger, a gente ataca vocês. Né, porque tem extremistas no mundo inteiro, né? Se calcula hoje 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo e cerca de 20% seriam extremistas. É mais de 350 milhões. É gente pra caramba, né? Maluco aí, né? Então, tem muito doido no mundo aí. E agora o Biden deixando o pessoal entrar à vontade. Então, quer dizer, abriu a porteira ali, né? E por isso uma das questões que o Trump volta também. Entendi. E ele garantiu, eu vou trazer a paz. Então é o cavaleiro branco. Aí depois do branco entra o vermelho, cordeiro abre. Aí vem o vermelho. Aí sim, vermelho, combate, conflito. Não, já não tá nesse não? Tá falando de agora vai começar a falsa paz? Tá... Não sei não. Segurando o quê? Aí o cordeiro ele abre o segundo selo. Né? O segundo selo entra o cavaleiro, um cavalo vermelho. Nesse cavalo vermelho ele tem uma simbologia dentro da escatologia bíblica, né? Tomara, na verdade, pra gente ter mais tempo de construir as coisas. Tomara que sim. Até quero também. Até porque tem que construir o templo ainda, o templo não foi erguido, né? Esse primeiro cavaleiro aí tem que ajudar, talvez, a erguer o templo, ou quem sabe o segundo. Teoricamente o templo teria que ser reerguido agora, nesses próximos tempos aqui, no máximo. Tá ligado a sangue, tá ligado... A gente considere o Templo de Salomão aqui no Brasil, né? Que é feito com as pedras de lá, com tudo de lá. E finalmente alguém ergueu uma cópia igualzinha na Nova Jerusalém, né? Aí, só se foi isso. Aí bate nas coisas. Conflitos, né? Conflitos entre países e tudo mais. Aí vai ter conflitos. Mas hoje, o Trump falou isso numa entrevista, eu postei, tá no meu canal do Instagram. E deixaram lá. Né? Então não podem tirar porque é verdadeiro, né? Não pode dizer que é fake news, né? Ele falou mesmo. Ele falou, olha, vai ter sim uma terceira guerra, ele afirmou, vai ter. Eu sou o único que pode impedir essa guerra, né? E essa guerra acontecendo, ela não tem parâmetros na história. As outras foram terríveis, mas ele afirmou com todas as letras. Eu vi as armas novas que isso é aterrorizante. Armas assim de extermínio em massa, você assim, extermínio em massa. Tem a ver com coisa no espaço da Space Force, talvez. Tem muita colocaram coisa. Muita coisa já coisa pra caramba. Em órbita, né? Tem muita coisa. E hoje o Netanyahu falou, força nenhuma no mundo vai nos impedir de atacar Rafah. Então, ele tá com inveja do Putin, né? Que teve essa coragem. Mas o Putin tá usando a bomba atômica em background, né? O Netanyahu tá querendo, né? Vou fazer o que eu quero.
O Putin tá fazendo... né, tem uma lógica ali. Fica até ridículo o que os caras estão fazendo, explodindo inocente assim, à toa. Não tem nada estratégico. Então, assim, vai vir mais coisa por aí, mais coisa, né? Então tem muitos filmes aí que a gente vê que são meio preditivos, né? Então, biohackers, né? Mosquito geneticamente modificado, né? Sim. Aí modifica o mosquito da dengue para acabar com a dengue, cria um mosquito mais resistente ainda, que só morre na chinelada. Então, multiplica mais depressa, mais agressivo, né? E tá em alta, tá epidêmico o negócio aí. Não chegamos no platô ainda, né? Vai ser abril, maio, aí piora. Aí o que acontece? Vai ter esse momento de conflito, né? O Trump, ele já deu uma entrevista dizendo, olha, se Israel estiver em perigo, eu vou pleitear a antecipação das eleições americanas, porque eu consigo colocar paz. Eu ponho ordem no galinheiro, tá? Eu tenho... Mas tu é o bichão mesmo, hein? Não sabe nem que você vai botar ordem na Israel campeã de aborto, ateísmo, promiscuidade, que odeia Cristo. Mas vou botar ordem. Nem sei no que, mas eu vou. É o bichão mesmo. Tem um vídeo lá no meu Instagram, tá lá. Eu falei, eu ponho ordem na coisa. Em relação à guerra... Ficou o Trump agora no nariz. Olha, você... multiplica mais depressa, mais agressivo, né? E tá em alta, tá epidêmico o negócio aí. Não chegamos no platô ainda, né? Vai ser abril, maio, aí piora. Aí o que acontece? Vai ter esse momento de conflito, né? O Trump, ele já deu uma entrevista dizendo, olha, se Israel estiver em perigo, eu vou pleitear a antecipação das eleições americanas, porque eu consigo colocar paz. Eu ponho ordem no galinheiro, tá? Eu tenho vídeo lá no meu Instagram. Agora. Eu ponho ordem na coisa. Em relação à guerra de Rússia e Ucrânia, porque ele vai tirar dinheiro, falou que a OTAN cortar o dinheiro da OTAN. A OTAN não é louca de atacar. Exato, A Rússia é muito poderosa, né? Eles têm mísseis que viajam 9 vezes a velocidade do som, né? Hipersônico. Olha, sugou míssil. Aquele Satã, né? Que eles chamam de Satã. Tem outro mais potente ainda, eu esqueci o nome. Eu acho que é esse. Pesa 2 toneladas, viaja 9 vezes lá do som, né? E cria uma nuvem de plasma em torno dele que o radar não pega. Então, você não sabe onde o negócio está. E tem um alcance de 18 mil quilômetros. Pode atingir qualquer local do planeta. Então, eles têm um poderio grande, fora coisas biológicas, químicas que tem por aí. Tá aguentado, tô jogando pra vocês, tá me irritando muito. Eu já ia ter saído da live por causa disso já. A gente não tem nem ideia. Não tem nem ideia o que tem. Que, mano? Que toque. Sabe alguma coisinha. Só a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg chega pra gente aí, que a gente acaba recebendo informações. Então, vai começar esse cenário. Como é que a gente chega nessa data? Eles fizeram o ritual dia 31 de outubro, né, de 2023. 2023 teve dia 7 ataque, né, aí depois dia 13 teve o dia da ira, foi decretado dia da ira contra os judeus, né, teve a eclipse, né, também teve sinais dos céus, teve um eclipse, e começaram, a coisa começou a pior, né, e eles entraram, o Hezbollah entrou numa base militar israelense, eles tinham um mapa, eles sabiam por onde entrar, sabiam a porta que estava aberta, sabe, então quer dizer, quem passou isso para eles? Como eles sabiam isso, né? Qual foi o furo da coisa? Né? Tem isso está na internet também, tá? É público, tem uma soldada israelense e ela fala, gente, não passa uma barata pela nossa cerca. Efrat Fenixson, o nome dela. Eu vi essa entrevista. Ela falou, não passa uma barata pela cerca. Ela trabalhou até ali na fronteira com a faixa de Gaza. Ela falou assim, falei, isso aqui não passa uma barata, viu? Só passou quando a gente quis pra poder fazer o que tá fazendo. Já tinha até mostrado o mapa antes na ONU. Não passa uma barata, mas os mísseis artesanais, quando a gente quer, passa, né? Vamos explodir quem reza pra abortar um pouquinho mais no território. Que legal. Tá estranho. Passar um ratinho, toca o alarme. Toca o alarme, né? E tem o domo de ferro também, tudo, inteligência artificial ali que pega muita precisão. Mandam 5 mil mísseis, entra 2. Aquela barreira ali, aquela cerca, é a cerca mais monitorada do planeta. Sim, né? Tanto é que era pra ser... Você chegou a ver a série na Netflix, Messiah? Vi. Então, eu acho que ele sempre faz isso. Negócio, só que tá pior, não sei, mano, mas não para, é muito irritante, você não consegue prestar atenção. E a segunda temporada de 2023, não ficou Aí ficou para 2024, não deixaram. Sabe por que não deixaram? No roteiro, diz que o anticristo ia assumir o poder em 2027.
né? E aí eles não gostaram do roteiro e reprovaram. Cancelaram. Agora, por que 2027? Agora vamos chegar na parte interessante da coisa, né? Então, paramos no 2023. Não, e paramos no pré-tribulacionismo? No Cavaleiro Vermelho com a espada na mão, que significa guerra. Tá? Guerra, que é isso que vai vir depois. Então, primeiro vai falsa paz, aí guerra, aí depois preto e amarelo, né? Tá? Então, Pale Horse, né? O pálido, né? Mas como é que a gente chega nessa data? Como é que a gente chega nisso? Jesus, ele tem muitos códigos na Bíblia, e Jesus sabiamente sabia que os romanos poderiam mexer em alguma coisa. E doença. Né? Porque... a ordem, mas é porque a guerra traz... É fácil de lembrar a ordem, só lembrar. Ó. A guerra vai trazer, obviamente, a morte, né? Vai trazer a destruição. Primeiro é a paz, ali com a falsa, com o arco ali, que vem por aqui, né? Você tá vendo aí. Aí a guerra traz a morte, vai trazer a doença depois, um monte de corpo jogado, um monte de, né? Uma coisa leva a outra. Eu escrevo, você escreve, né? Você sabe, às vezes um revisor vai lá, mexe e altera o seu personagem, né? Total. Mais de 300 bispos estavam dando pitaco lá no cano para o Concílio de Nicéia, né? Então, alguma coisinha, né, mexeram, né? Claro que a estrutura está preservada porque Deus, a sua sabedoria, colocou codificado, para eles não entenderem. Né? Então, velho. E Jesus, ele dá essa analogia. Então, eu tô às portas. Eu falei, 70 anos, 2018, tô chegando. Fica atento aí. Tivemos sinais astrológicos antes. 2014 e 15, 4 luas de sangue. Fenômeno raro, tetra de lua de sangue. Seguidas, né? Caramba. 2 em 2014. Difícil, né? Raríssimo esse fenômeno. 2 em 2014. E coincidiram com festas judaicas, festas importantes judaicas, né? Dos tabernáculos e tal. Então, quer dizer, se jogar no campo da estatística, isso aí é muito doido, sabe? Né? E a Bíblia fala sobre lua de sangue também e tal. Então, aí a gente está vendo o cenário, montando cenários astrológicos, coadunando conosco. Em 2023, começaram também a falar, pela primeira vez, a NASA começa a falar que existe UFO. Mas até então não falava. Não admitia. Vamos conversar. Não fundamental, tem. Né? Aí eles começaram a falar. E o que eles... Tá aí na internet, isso é fácil de achar. Eles chamaram quem para o debate? Você lembra? Para debater o fenômeno UFO, chamaram teólogos. Sim. Não ufólogos ou cientistas. Convocaram... É que a mania que ele tem. Porque já fez isso antes, só que o microfone tá numa posição, o agudo deve estar muito alto lá, não sei, mas tá foda. Um teólogo, por quê? Se sumiu diminuiu o agudo pra caralho que não pega esse ar. Rolar o arrebatamento, foram abduzidos, a culpa é do alienígena. Sim, já bota na conta dele. Foi na conta do alienígena, pronto, né? Mas acontece que desde a época de Nikola Tesla, ele já tinha o projeto de construção de disco voador. Só que ele não tinha tecnologia na época, né? Mas ele já sabia que era possível fazer, assim que a tecnologia Wi-Fi não roubar nós não, hein? Descobriu. Só que ele não deixou registrado. Tanto é que quando ele morre, ele não casou, porque ele um QI de 240, né? Igual Isaac Newton também, falou que não tinha tempo para casar. Que não tinha, ele é muito trabalho. A cabeça dele, ele pensava muito, alcançava o futuro, né? E a tecnologia Wi-Fi veio dele, né? Ele já tinha deixado tudo ali. Assim que ele morreu, a KGB invadiu o apartamento dele, morava em hotéis, né? Pegou as anotações dele, né? E o que sobrou, a CIA foi lá e rapelou o resto. Então, eles têm tecnologia ali. Ocultaram a base 51 durante muito tempo. Sim. Aí o Obama, depois de muito tempo, 2013, o Obama falou, existe, pronto, acabou. Aí morreu o assunto. Hoje tem tecnologia suficiente para você inventar um apocalipse falso, né? Como um holograma. Holograma você faz no final dos tempos, o sol se escurecer, você pode com a bomba atômica explodir, matar um monte de gente. Então o apocalipse dá para ser fabricado também, se eles quiserem, né? Sim. Um apocalipse real, um fake. Deus não falou que não ia ser, ué. A Bíblia fala de um grande terremoto e tá todo mundo sabe que a gente sabe que vai ter o Big One. Sim. Né? Que arranca ali a Califórnia ali, né? Exato. E os tem desdobramentos, o Yellowstone, né? Que é o... e assim, os desdobramentos disso é inimaginável, né? E fala eu tá falando de desdobramento assim, vou achar que vocês estão ligados, hein? Toda hora agora. Também que as pessoas iam se esconder em cavernas. Caverna embaixo das montanhas. Ou seja, bunker. Né? Por que você acha que a Zuckerberg lá gastou 1 bilhão e 300 milhões de dólares para fazer um bunker para ele? O que esse cara sabe que a gente não sabe? Né? O pessoal fala do evento, né? O tal do evento. Então ele sabe coisas que a gente não sabe, tem muita informação. O Musk é dono da maior frota de satélite do mundo. O satélite tá lá, tudo dele. Tá monitorando tudo. Tudo dele, ele sabe todas as informações. Né? Esse Musk mete o louco, hein, velho? Vamos concordar que não tem como.
né? Então, aí tá tendo essa treta no Brasil, né, para tentar tirar aí o aplicativo dele, mas, na verdade, eu vejo que assim, um pretexto, é um ensaio para poder alinhar tudo na mesma vertente, né? Vamos padronizar, vamos fazer uma regulamentação homogênea, né? Então ninguém pode falar nada. Então, é claro, se a gente pensar friamente, tem muita gente que não sabe nada e fala abobrinha, né? Não tem conhecimento de medicina, não é cientista e fala o que dá na veneta. Mas assim, você furtar a opinião de um médico, de um cientista, né, é meio complicado, né? Eu acho que eles deveriam ter voz. Mas muitos que falaram acabaram sendo cancelados. Mano, a gente tava falando disso de pegar a internet do Elon Musk ontem, esses dias aí. Mas se o Xandão proibir, vai jogar dinheiro fora, né? Ele vai cortar o bagulho. Se é que dá pra cortar, não dá, né? Se o Xandão proibir, acontece o quê? Se o meu aparelho aqui estiver conectado com o bagulho dele, foda-se, né? Não tem como o Xandão cortar, né? Vamos investigar isso aí? Não tem o que fazer, porra. Ele pode proibir que o cara venda aqui, não vai ter mais como comprar. Só se for em Bitcoin. Né? Alguns sumiram. Então, não querem que o povo saiba, né? Então não divulgam muito. E o Brasil é um país que, assim, o nível cultural do brasileiro é muito baixo. Né, eu vi uma estatística, eu fiquei estarrecido com isso. Um macaco, um chimpanzé, esses treinados, faz linguagem de sinais, sabe? Foi treinado. Ele chega a um QI de 90. A média... Ele pode evitar que venda, né? Quem comprou. Tem que comprar logo até essa bodega aí, acho. Normal do mundo é 100, QI 100. Brasil, pouco, né? 82, 87. E 60% do brasileiro, né? Tem a ver com uma alimentação também na infância, tem, né? Uma série com desnutrição, e também a escola não ensina, cara, não ensina, sabe? Até a particular, tudo assim. Algumas doenças também que dá para proteger na criança e acaba tendo, aí atrapalha o desenvolvimento cognitivo, né? Sim, muita coisa. E hoje a tela do celular já foi comprovado, também, mais de 2 horas de frente à tela, uma criança... E o Steve Jobs não deixava os filhos usar iPad, nem tablet, nem celular. Só a partir de 14 anos, 1 hora por dia para fazer dever de casa. Nem rádio no carro o Bill Gates não tinha. O jornalista foi andar com ele no início, né? Ele falou, você não tem rádio no carro? Ele falou, não. E você vê que esses grupos também, interessante lembrar, eles se reúnem todo ano. Para quê? Eles estão ajustando as velas, né? Estão calibrando, isso aqui tá meio desconfiado aí. Quer dizer, barato, mas tipo, seu aparelho é seu, achei que era mais. Falaram que era 5 mil o aparelho. Vai que a marca é o Biochip, tá? Então vamos mudar, vai ser a luciferase, né? Vamos fazer uns testes. Vamos fazer outra coisa, né? Aí tá dando muita pinta. Agora, eu tenho um vídeo, tá? No meu. Não, essa plataforma fechada, né? Que tem que vai ser na testa. Vai ser na testa, a marca vai ser na testa. Né? Então, vai através de um aplicativo, você vai saber se aquela pessoa... Na testa, né? Na testa. Aí ninguém vai poder comprar, vender, transferir se não tiver a marca. Tem que funcionar bem, profecia bíblica. Aí, voltando para 2023, né? Ano mais quente da história, ano mais violento da história, isso está no Google, dá uma googada, 2023 foi o ano mais violento desde a Segunda Guerra Mundial. Então, de 45 para cá, o ano mais violento foi 2023. Já parei, 2023 calor altíssimo. O clima ficou louco, né? Quer dizer, a dengue chegou na Itália, chegou na França, né? Por causa de alagamento e aumento de temperatura. Né? Já o Pentágono tem um plano de contingência chamado CONOP 8888. É melhor tudo aberto, né? Isso aí você acha. Imagina se cai a internet, eletricidade. A gente tem eletricidade direto da fonte aqui, com solar, hidráulica, mais a internet do Elon Musk. Se eles conseguirem manter lá da mesma forma, a gente vai ter, não cai a internet, melhor que nada, né? Caso exploda tudo. De qualquer lugar. Sim. Que é um plano de apocalipse zumbi. Aí sim, algum Bitcoin vai se salvar, mas vai ser tão poucos que vai perder a primeira segurança, se explodiu as centrais principais e não vai ter com quem trocar, portanto não vai valer nada, né? É uma bactéria que
está sendo descongelada lá no gelo, e se ela se alojar no cérebro humano, tipo o que aconteceu no filme, né? Mas no filme lá, O Mundo Depois de Nós, não aconteceu com os cervos? Sim. Né? Ficaram meio assim, e começou a acontecer nos Estados Unidos. Tá tendo lá, né? Tá tendo lá, e diz que pode passar para o ser humano. É tipo uma vaca louca, só que... E se alojar no ser humano, vai para o cérebro, você vira um animal. E qual é a saída para isso? Extermínio. Não tem o que fazer, não tem cura. Aquele Guerra Mundial Z também, né, que é com o Brad Pitt, ele vai um pouco nessa linha também. Pois filme, você imagina, eu lembro a época da greve dos caminhoneiros, né? Durou pouco tempo, não durou muito tempo, mas olha... Foi 2018? Não, foi antes, né? Tem razão. Não sei, eu lembro que eu saí... de vez em quando, não lembro. 17 ou 18. Acho que talvez 17. Acho que foi 17. Eu sei que eu saí de manhã, deixei meu filho na escola, fui pra academia. Por sorte, abasteci o carro primeiro. Tava na reserva. Aí quando eu saí, uma fila enorme assim, o pessoal brigando por causa da gasolina. Sabe? O mercado é instaurado muito fácil. Muito. A gente acha que a gente tá. E de repente o mercado some papel higiênico. Eu não entendo isso. O pessoal no apocalipse pensa em levar papel higiênico. Primeira coisa que acaba é papel higiênico. O cara quer ter um momento de meditação. Limpa com jornal, com qualquer papel. Papel higiênico. Esgotou papel higiênico. Fica pensando se o mundo vai acabar. Ou seja, não sei se houvesse, um apagão. Porque, de novo, quem tem térito, quem tá por aqui tem tanta água, graças a Deus, que não vai ter esse problema. Lá não vai ter nem água, você não vai desperdiçar água com o traseiro, né? Aí nem muito menos, aí não vai ter papel também, aí ferrou. Não, alguma coisa assim, você tá desprotegido, né? Algumas pessoas, claro, não posso falar por todos, né? Alguns falaram para mim, que trabalham na polícia, falaram assim, se eu tiver que sair para defender um terceiro, eu vou proteger minha casa, minha família. Né? Eu não vou sair, quem puder. Né? Eu vou ficar em casa. Eu não vou sair para proteger um terceiro, não. Ou seja, acabou a polícia. Ó, ele falando agora, hein? Depois vocês falam que eu exagero. Vou guardar minha casa. Vou garantir o meu. Porque aí vão te matar por uma garrafa d'água, vão te matar por um remédio, por uma comida. Né? Então, aqui no Brasil não está preparado para isso, não tem bunker, não tem nada, né? E até a cultura também, eu já vi. Cada vez mais pessoas falando isso, de todo o segmento, não é só os malucos igual a gente, não. O sobrevivencialista lá, todo segmento, jornalista, todo mundo tá pesquisando, tá falando isso. Tem um livro chamado Strategic Relocation, Relocação Estratégica, que é de um cara especializado em segurança, que o nome dele é Joel Skousen. Ele é sobrinho de um ex-agente da FBI, que é Cleon Skousen. E ele diz que o lugar mais seguro nos Estados Unidos é o estado de Utah, porque lá, além de estar em volta no meio de vários desertos, então se acabar a gasolina, o cara não consegue ir a pé para lá vindo da Califórnia. E gasolina, mercado, tudo isso depende de caminhoneiro. O caminhoneiro, você acha que ele vai ficar em casa defendendo a família? Ou vai sair por aí metendo louco para ajudar os outros? Sinto muito. Califórnia, ou da Costa Leste. A água vem de cima. Se não tiver o que a gente tem aqui, graças a Deus, estamos juntos, construindo cada vez mais, ferrou, velho. Por isso que eu convido vocês a se unir a gente. O que é bom para nós, é bom para vocês. Uma das montanhas sem precisar de eletricidade, que é o derretimento das geleiras. E além disso, como lá a maioria é mormon, os mormons têm uma profecia lá do cavalo branco, que eles vão ter 6 meses de guerra e tal, então todo mormon é incentivado a guardar comida, estocar comida. Então o que ele diz? Ali você não tá com um vizinho hostil, porque o vizinho não vai invadir tua casa procurando comida, porque ele já tem um estoque de comida em casa. Então esses estudos são interessantes de onde está no momento de crise. No Mundo Depois de Amanhã a gente vê isso, né? Quando pega o negócio, os caras vão pedir ajuda. O cara já vem acaba. O Magal vai te ajudar direitinho com o arco aí, mano. Ele pode te ajudar. Você passa pra ele as medidas. A simpatia, a gente é vizinho, mas tipo, agora é cada um por si. Pode. E os carros lá que pifaram, da Tesla. Aconteceu igual, aconteceu a mesma coisa. É verdade. Engarrafou, quer dizer, preditivo o negócio. E aí tem outra questão, a gente tem a empresa, a gente tem toda tudo direitinho ali em relação aos óleos, a produção, né? Até isso, quem tá na escola aí vai ter vantagem. Total. Cantaram a bola. Então eu vou resumir mais ainda, vai. Então, 2023, né? 2023 começaram a falar do fenômeno UFO, né? Então, na verdade, eu creio que são armas de guerra. Popularizou. Como nunca se falou. Nunca se falou. Eu já falei aqui extensivamente que isso eu pesquiso. E 2023 até 2030, que é a agenda, né? 7 anos.
Sim, né? Então, a Bíblia fala, Amós 3,7, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Sim. Então, ele avisa sim. Claro, ele não vai dizer o dia, a hora, exatidão, isso ninguém sabe, né? Mas a janela temporal a gente sabe. Até esse versículo que eles usam para falar, mas como é que você está botando data porque Deus falou que o dia, a hora ninguém sabe. Mas Jesus continua falando, porém os sinais aparecerão. Sim, os sinais, claro. Parece que a Bíblia termina ali, não termina, ele continua. Continua falando. Quando o céu está escuro, vai chover. Não é. Para pensar, estatisticamente, não é. Foi avisado 7 dias antes. Jesus colocou o código aí, né? 7 anos antes, né? Em 2023 começaram a falar, Agenda 2030, começaram a falar muito grande reset, começaram a falar mais e outras coisas. 7 anos antecedente, alguma coisa vai acontecer. Sim. Né? Me deu essa impressão. Fora os 120 anos que ele já estava construindo a arca, que era sinal de que vinha alguma coisa. Sim. E assim, ele pregou, obviamente, Enoque pregou e o povo não deu a ouvido. E segundo os estudiosos, né, o mundo tinha entre 7 a 10 milhões de habitantes naquele período de tempo, né? Metade da população da grande São Paulo. Pois é, e assim, 8 entraram na arca, isso corresponde a 0,0001%. Sabe, muito pouco, é o remanescente fiel. O exército de Gideão, 32 mil homens aparecem lá, 300 menos de 1%. Então, até na parábola das virgens, a estatística é um pouquinho melhor, que é 50%, né? Porque metade entra. Já fica essa melhor. É melhor, as outras são horríveis. As outras são preocupantes. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas aí que tá, na Apocalipse capítulo 7 também fala que veio uma grande multidão, que ninguém podia contar, vestido com vestes brancas, né, com palma nas mãos, né, palma planta, né, a palma, planta, né, representa a paz, né, e estavam diante do cordeiro, isso, a paz, né, e aí um ancião perguntou, de onde veio tanta gente? Eles eram da grande tribulação. Então na grande tribulação... Isso quer dizer o quê? Como vieram da grande? Que na grande tribulação o bicho vai pegar de tal maneira que você não vai ter pra onde, vai se converter. Claro. O bicho vai ficar tão louco. Não é só por interesse, se converter por interesse, é porque vai dar de cara com a angústia, com a dor, com a agonia, vai entender o que a gente tá falando. É porque pela dor, não foi pela dor. Pela dor, porque eu vi, sabe, pelo amor, foi pela dor. Eu escutei isso, me falaram, eu não acreditei, dei as costas, fui deixado para trás. Aí só tem um caminho para ir. Ai, meu Deus, até o ateu fala, meu Deus, na hora que eu aperto, né? Com arrebatamento, se não colar o discurso da abdução alienígena, eles vão ver, cara, a Bíblia se cumpriu, né? Total. Eu fiquei para trás, mas a Bíblia cumpriu. E agora? Melhor eu colar com Deus aí. Interessante também, que eu gosto de pontuar isso, né, para quebrar paradigmas, a Bíblia descreve da onde veio essa galera. De todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, não fala que era o cristão, era o muçulmano, era o budista. Sim. Então, é o bom e o mal, Deus está vendo o coração. Ele vê o coração do bom samaritano, do publicano, que todo mundo odiava, né? Mateus era publicano. Sim, claro. Né? Então, a Ruth era moabita, né? Então, a Raabe está entre os heróis da fé. Está lá entre os heróis da fé, uma prostituta. Era de... Então, a gente vê... A prostituta Raabe, ela estava na margem da realidade daquela nação que eles estavam querendo invadir. Então, eles fizeram uma conspiração com o abstrato daquela nação, né? Quem da escola consegue entender isso muito bem. Era Cananéia, né, de Jericó ali, né? Morava na... Envolveu até o desdobramento de Cristo, né? E o que você consegue entender também pela Virgem Maria, com aquelas margens, o Talmud acusa ela de traidora e tudo mais. A gente fala hoje júbilo desigual, José casou com uma egípcia. Sim. Né? Então, Zé Fanate, seu nome bonito, né? Zé Fanate, Pané, negócio assim. Azenate. Você vê que Manassés e Efraim não eram... Azenate teve toda uma conversão bem especial, bem bonita. Eles evitam falar, né, do desdobramento dela ali. Porque... 100% judeus ali. Não, sim. Meio egípcio, meio... Exato. Né? Mas você vê, mesmo ele estando ali no berço do satanismo, né? Bom, tava no poder egípcio. Eu gosto dele. Ele fala coisas certas, tenta fazer o melhor que ele pode. É que essas fungadas estavam atrapalhando. Até diminuiu, tá vendo? Acho que a gente ajudou. Nós tomavam cajado em serpente, né? Falei, ele fez. Câmeras ali, né? Então ele não se corrompeu. Ele manteve a fé, manteve a linha. Acho isso muito bonito. Eu até falo que o José foi o primeiro sobrevivencialista, né? Porque Deus falou, virão 7 anos de prosperidade, 7 de escassez. Estoque alimentos. Aí ele estocou, né? Então, e o Faraó acreditou nele. Quer dizer, ele falou com muita convicção. É por isso que aconteceu também. Uma coisa está conectada com a outra. Eu já expliquei as profecias e quando você vai numa cartomante, como tem que tomar cuidado com isso, porque está conectado ali.
perdoou os irmãos, né? Mas é nosso dever perdoar. Mas a convivência é afinidade, é escolha. Né? Ele não chamou os irmãos para morar no palácio. Lógico. Né? Fica o melhor da terra aí. Então, isso. Terra de Gósen lá, né? Então, aí a Páscoa tem essa data importante. Eu vejo o detalhe. Né? 7. Acho que até os caras lá quer dar um soco nele. Falou, mas, por quê? Né? Aí o que acontece? 31 de outubro de 2023 até 31 de março de 2024, onde foi Páscoa, pelo calendário bíblico, que são 30 dias o mês, dá 150 dias. Tá. Exatamente pelo calendário bíblico, que é 30 dias o mês. Né? Dá exatamente 150 dias. Aí Jesus fala, como foi nos dias de Noé, assim também vai ser minha volta. Exato. Né? Ele dá algumas pistas ali, meio codificadas, né? Aí você olha lá, Noé, ok, Deus avisou 7 dias antes, vai cair as águas, 7 dias antes. Avisou 7 dias antes, né? 2023 começaram a falar um monte de coisa, começaram a anunciar um monte de coisa acontecendo aí. Aí que ocorre, isso não dá para falar aqui. Então, e esses 150 dias corresponde ao quê? A arca ficou flutuando durante 150 dias, depois das chuvas, até atracar. Então esse ato é de 150 dias, bate exatamente com a 31 de outubro de 2023 até 31 de março de 2024. Entendi. Então, assim como Jesus ele fala que haverão angústias como nunca houve, né, tão pouco haverão de haver, eu creio, né, que o remanescente fiel vai receber uma unção, uma autoridade especial, recebeu, os merecedores na Páscoa. Né? Às vezes não senti nada, né, mas uma semente foi lançada. Se é merecedor, uma semente foi lançada. Porque Jesus ele fala dos trabalhadores da última hora. Verdade. Né? Então ele colocou outro código. Jesus falou, eu não sei, só o Pai sabe. Eu não sei. Então quer dizer, Moisés... se você vê os patriarcas no geral, eles queriam que uma maior porção das pessoas pudesse ser salvas, né? Então, em vez de ficar pra Deus igual os caras ficam, é agora, Deus, ó a data aqui, Deus, Deus, destrói logo essa bodega. Os patriarcas ficavam, Deus, mas veja bem, né? Deus ficou puto com Moisés, falou, vou explodir esse bando de ingrato do cara, já estão ali, jogaram o ouro no fogo, porque Arão quis enrolar, né? Porque Moisés saiu da Toros, subiu ao abstrato ali, aquele momento da morte, o síndrome do pânico, aquela sensação de quase morte, começou a pegar na galera. A galera ficou desesperada, nos deu um ponto em comum aí, nos deu um Deus, nos deu alguma coisa para adorar em comum, porque eles estavam acostumados com isso no Egito. Se você tivesse um ponto em comum para pôr os átomos para dançar ali, uma certeza em comum, aquela sensação de agonia passa, né? Então eles ficaram implorando Arão por aquilo, só eles iam matar Arão, que era o irmão de Moisés, né? Então Arão, para enrolar os caras, falou, tá bom, então me dá o ouro, todo o ouro das mulheres de vocês aí, o ouro que vocês têm. O ouro ficava com as mulheres, né? Arão pensou que as mulheres não iam entregar, né? Que, mané, dá meu ouro aqui. Mas tava tamanha queimação que tava ali, com a ausência de Moisés, que as mulheres entregaram na hora. Tossa essa bodega aqui, tá horrível, a sensação tava ruim. E eles chegaram rapidinho com o ouro ali. A Arão falou, puta, errou, agora o que eu faço? Né? Então, jogando aquilo no fogo, o próprio desdobramento gerou aquele formato que parecia um bezerro, né? E aí eles, Então uniu o binário e o quântico. O quântico porque parecia um bezerro, formou sozinho, jogou no ouro, foi um ritual. E o binário porque era o ouro deles. Tinha valor. Tudo que tinha valor pra eles, o ouro deles, que eles tinham roubado dos egípcios, inclusive. Eles tinham roubado do Egito e saíram com o ouro dos egípcios. Os egípcios ficaram putos. Tem até anotado em inscrições egípcias isso. Então eles tiveram que jogar aquela riqueza no fogo, aquela riqueza virou um ponto de adoração, que no fundo era o que eles adoravam. Então eles estavam tendo que se desfazer. Isso aqui é aula pra membro, hein? Não devia nem estar falando isso aqui. Mas eles estavam desfazendo daquela adoração verdadeira, que era o tesouro, que eles fizeram questão de trazer do Egito. Tiveram que jogar aquilo fora, queimar e de algum jeito continuaram adorando. O nosso ouro tá ali, nosso ouro aquilo ali, né? Então aquilo ali fechou o abstrato deles, porque todo mundo colapsou onda no mesmo ponto em comum. Parou aquela agonia, né? Mas aí Moisés começou a sentir agonia lá, porque ele tava indo tão alto para baixar aquilo ali, conectar os tempos. Como vocês sabem, né? A estrutura, tudo, quem é da escola aqui. A queimação, o abstrato ficou com o povo. O povo puxou o alívio. Quem queimou? Queimou o Moisés lá em cima, hein, caralho. Aí Moisés voltou puto, né? Castaba na mão e falou, cara, o que tá rolando aqui? Aí falou, pô, vocês são uns traíra mesmo. Um segundo que vocês ficam sem mim,
vocês já se desesperam, mas, pô, Cristo na cruz também, né? A gente entende, o ponto zero é terrível. Então aí Moisés ficou puto, tacou tudo no chão, né? Até porque não tinha dado tempo de terminar. Então ele já quebra mesmo. Já que ia ter que fazer de novo, vou fazer aqui mesmo, então agora vocês vão ouvir, vão me ajudar. Aí foi na mão, né? E aí aquele bezerro de ouro, o que aconteceu? O povo já, para não ter aquela revolta que tava quase rompendo a toros, eles dissolveram aquele ouro na água e deram para todo mundo tomar, né? Então aí todo mundo tomou o ouro, não tinha como que ninguém falar que ninguém roubou, também ninguém achou que jogou fora para depois ter que pegar e ninguém ir atrás e pronto, o ouro tava com todo mundo, tava no corpo de todo mundo, também desfez a adoração egípcia, também desfez a adoração a Mamon, ao ouro, ao tesouro, ninguém pode falar que ninguém roubou ninguém, né? Resolveu os problemas. Nossa, mas fui fundo agora, por que eu tô falando disso? Nem lembro. O código ali. É legal, sim. Então, você tem a mesma unção de Paulo, de Elias, de Eliseu, a mesma autoridade de Moisés, é a mesma paga, tá no final dos tempos. Sim. Isso é muito interessante, na 11ª hora. É por aí que a gente tá, né? Tem muita gente falando, você acha que a gente já tá na tribulação? Eu falo, acho que a gente ainda tá no princípio das dores. Porque eu acho que a tribulação, me corrija se eu estiver errado, ela começa... Pode ser isso também, né? Deve ter ajudado. Algumas que estavam bem é porque o marido tava queimando. A que tinha energia pra negar é porque o marido tava sofrendo com o abstrato, né? Muito. E as que não estavam, tava queimando e concordaram, né? Precisa do acordo de paz para começar a tribulação. Ou não? Aí foram os levitas, né? No caso, os levitas não quiseram dar o ouro. E que era a própria descendência de Arão e de Moisés, né? Que aí ficou sagrado e santo. Assim, vai começar a ter treta, né? Precisa ter o caos para alguém trazer a paz primeiro. Entendi. Então, eu creio que aí o Trump voltando, né? Ele vai favorecer tudo isso, essa questão. Os 7 anos, você acha qual sinal que marca o início desse relógio do final dos tempos, dos 7 anos? Esse novo. É antes do acordo de paz? Saiu agora, né? O Trump vai vir, ele consegue um acordo de paz. Mas e aí começa? Porra, vale a pena, que da hora. Eu acho que já estamos começando agora, pelo seguinte... No 31 de março? Os 7 anos da tribulação? Que é o que acontece? 31 de março, Páscoa, data importante, deu 150 dias, tá? Que eles fizeram ritual lá, tá? Com a anuência de Deus, claro, eles não podem libertar o demônio preso no poço, né? Se Deus não permite. Só Deus que permite. A vontade permissiva de Deus. Permissiva de Deus, né? Porque há um propósito nisso. Então, claro, as lutas aumentaram. Você conversa com pessoas que procuram fazer o bem, né? E sente mais briga, mais ódio entre irmãos. É um paradoxo isso, né? Uma coisa que eu tinha percebido também, muita gente cansada, dificuldade de dormir. É isso aí. Você percebeu isso também? Sim. Eu tô nesse grupo aí. Eu, depois de dias que nunca tive dificuldade de dormir, cara, cansaço. Sim, porque a nossa volta tem ondas, frequências, ressonâncias, né? E você não escuta, né? Hertz, né? Você não escuta, frequência baixa. E causa exatamente isso. Entendi. Mas essa apatia. Você está querendo dizer que isso já é da internet, da eletricidade, ou é algumas máquinas novas que estão sendo usadas? Esse assunto é espinhoso, né? É espinhoso. É a soma de 2 elementos. Entendi. Né? Precisa ter 2 elementos concatenados para dar esse baque. Né? E eu medi isso. Tem um aplicativo que você põe no celular. Né? Se você visitar, por exemplo, isso é tudo bem. Qualquer um que baixou o aplicativo lá vai ver, vai perceber. Vai lá em Curitiba, Museu do Olho. Niemeyer, né? Então em projetou Brasília. Brasília foi inspirada na cidade de Quetaton, né? E então tá muita referência ao Egito, né? Centro geodésico do Brasil, muita coisa. Centro geodésico do Brasil, Palmas, cheio de ícones do Egito. Então tem muita coisa semelhante ali, né? O próprio JK. Mas vocês falaram isso, é verdade, hein, mano? Ele deu uma emagrecida legal, o Mastral. Teve o mesmo período. Ele aguenta um puta coletivo, né? Levou o mesmo tempo de construção, 4 anos, e 17 anos depois morreu, né? A mesma coisa aconteceu com a Quetaton. Entendi. Né? E então uma coisa curiosa, era uma cidade Quetaton, ele fez uma... Sim, total, né? Muita gente disputando o mesmo momento, né? Os mesmos momentos ali, tá tendo esse desdobramento agora aqui que é único, né? Foi um faraó, na verdade ele chamava Amenófis IV, e ele de repente teve um
um estalo assim, tão errado. Monoteísmo, né? Aí ele mudou o nome dele para Akhenaton, né? Glória ao disco solar. E ele foi numa região do Egito, que ele fez a cidade de Akhenaton, né? E ele não é conhecido historicamente pelas conquistas, pela riqueza. Estão farmando, pensa, todo peso, vocês estão farmando. Colher, vocês vão colher da hora também. Mas ele é conhecido pela generosidade. Entendi. Então ele permitia que todo o povo prestasse culto, né, ao deus Aton, o único deus, ao único criador. Mais ou menos como os... Você tinha Aton é puxado pro lado lógico, binário. Amon pro lado abstrato, né? Então Akhenaton desdobrou no filho Tutankhamon, né? E daí você vai entender os desdobramentos de Moisés, os desdobramentos da separação dos mundos, que foi unido na interferência de José e depois separado com o êxodo de Moisés, né? Persas, né? Zoroastro. Sim, Zoroastro. Era também um tal Deus. Mais, né? O grande sábio, a tradução, né? Então, às vezes muda o nome, quer dizer, Deus se apresenta para Moisés, Êxodo 3,14, né? Eu guardo que eu gosto de matemática, é o número pi, né? Aí eu sou o Criador, eu sou eterno, eu sou todo-poderoso, né? Então não tá nominando, sabe? O verbo. Eu sou. Então, assim. E é ressonância. Enquanto muitos não estão conseguindo ficar acordados, estão com canseira, outros não conseguem dormir. Mesmo assim, sente a canseira, mas é sintonia. Por isso que eu falo, coesão, união, achar as verdades em comum. Nós somos degradês, espalhados, fragmentados, divididos por observações reais no vazio. O degradê não tá mentindo. Eu sou laranja, eu também. Também são diferentes laranjas, ainda assim. Eu sou amarelo, eu também. Quanto mais fundo no degradê, eu explico isso aqui no livro, pra quem quiser. Mais fundo no degradê, mais ninguém tá mentindo. Você só tá indo. Você não tem como evitar até encontrar as referências. Você não vai voltar pro eu superior. Vocês estão disputando momentos, disputando referências. Apeguem-se nas cores centrais, nas verdades, para vocês poderem sobreviver ao tempo, sobreviverem a esse final aí, essas loucuras que estão acontecendo. Deus está vendo o coração. Eu estava falando para ele. Deus viu o coração do bom samaritano, né? Viu o coração da mulher adulta, foi pego em flagrante. Sim. E as leis mosaicas. Mas não é isso? Imagina o degradê se centralizando. Então, o degradê sabe que vai sobrar um só de tudo aquilo. Eles fogem, né? Esse é o problema. Esse resumo. Cada um que vocês arrebatam, eles fogem. Porque são células que vocês estão colhendo. Vocês estão arrebatando, vocês estão despertando. Cada um que você desperta, ele frita, ele percebe que tá iludido, que tá na ignorância, que tá na mentira, que tá na morte. E você vive um pouco mais. Né? Então, você tá arrebatando. O cara que é humilde, ele se junta a você. Então vocês vivem juntos, né? Células vivas. O cara que nega a verdade, ele escolhe pra mentira. Então ele reforça a sua existência querendo ou não. Então ele vai correr. Se ele não tá disposto a se unir, ele vai proteger a si mesmo. Porque ele construiu a si mesmo na mentira. Ele vai jogar fora o diploma? A briga que ele teve com a namorada? Com o namorado? A briga que ele teve com a família? Agora, vou jogar tudo fora porque você me trouxe a verdade? Não. O cara fica puto. Todos passamos por isso, a gente só tem que ter paciência, um pouco de humildade. A gente tá no mesmo país, rico, a maior fauna do mundo, a maior flora do mundo, a maior reserva de água do mundo. Deus nos pôs aqui, Deus nos ama, por algum motivo nós somos únicos e o mundo depende de nós, já vencemos. O resto é papo aqui entre nós. Tava um chancela para ser apedrejado, e ele protegeu ela. O próprio rei Dario, né, foi chamado de Messias, sem nem ser judeu. Então a gente vê muita coisa. Jesus, ele ensina, a mensagem é o amor. Dario não, Ciro, perdão. Ciro II, não só liberou eles, eu sempre falo, Ciro II, reflexo luciferiano, tá explicado no livro, né? Então ele não só, ele financiou a reconstrução do templo, reergueu o templo pros caras, né? Então explica que Ciro, Alexandre, Júlio César, tudo isso está conectado. Exato. Então, você inclusive, eles chamam Trump de novo Ciro. Eles fizeram até uma moeda de homenagem a ele. Aí tem na moeda tem o Trump e o rei Ciro atrás, como se ele fosse um Messias não judaico. Porque o único, eu já expliquei isso para vocês, que o único não judeu que eles aceitam como Messias, de alguma forma, é Ciro, né? Segundo. Embora Alexandre também tenha merecido, e o próprio Júlio César por não ter feito o que podia.
mantido ali a estrutura, mas... E o próprio Cristo, né, que salva Israel todo dia. Se tirar Cristo da história, Israel acaba amanhã, né? Que ia ser invadido e destruído, assim, as nações cristãs. Aí que acontece? A Ramadã, né? Eles pegam um líder dessa linha do Estado Islâmico, isso é público também, você acha na internet. Ele avisou Israel, falou, já que vocês atacaram a gente no mês sagrado para nós, quando entrar em Nissan, a gente vai atacar vocês também. Isso. Então te preparem, vai ser o dia do terror para vocês. Né? E uma coisa curiosa, né? A gente teve o eclipse, e no mesmo momento, mesma hora, né, que o eclipse foi, assim, aconteceu, né, independente do fuso. O eclipse total do Sol. Foi agora dia 8, né? Ontem. O que aconteceu? O acelerador de partículas lá da Suíça foi reativado. O quê? Foi religado. O quê? No mesmo dia? No mesmo dia, na mesma hora. E eles estão procurando entender a matéria escura. Cara. Exatamente. Sabe, tem um vídeo aí, coloca no ponto aí depois. Esse negócio de matéria escura é interessante. 85% da matéria do universo é feito de uma coisa que a gente não entende. Não consegue ver, não consegue ver. Medido, sabe que existe, mas não sabe o que é. Como se fosse o mundo espiritual todo que tá ali quietinho. A gente não sabe. Cara, isso é um absurdo. Conhece 4% do universo observável. E eles ainda falam, não, a ciência mostrou que Deus não existe. Eu falo, a Conscienciologia responde isso, né? No universo observável. Tudo é átomo, movimento de perspectiva de luz, né? Isso aí é infantil pra nós, mas tá bom. A ciência só conhece 4%. Às vezes ele tá nos outros 96%. Imagina. Será que não? Não. Você olha para um quadro, você sabe que alguém pintou aquele quadro. Você vê um prédio construído, alguém construiu esse prédio. Um código de programação, tem um programa. Aí você vê toda a criação, quem fez? Tudo aleatório. Não é aleatório, não. Você vê de uma planária, né? Não tem sentido isso. Quando eles falam que 85%... Você pegar a sequência Fibonacci, uma série de coisas... Não, 85% da matéria... Tudo explicado, tá? O Φ, o Pi... O 5, o 6, o pentagrama, o hexagrama, na estrutura da realidade, tudo explicado aqui há mais de 10 anos, ó. Tudo isso com detalhes, com desenhos, com símbolos, tudo. Não tem como não entender, tá? Acaba sendo um livro gigantesco, porque é muita coisa, né? Explicando tudo, é muita coisa, tem muita imagem, muito detalhe, tudo isso tá aqui, tá? Você só querer entender que tá fácil. Eles não conhecem direito. Aí fizeram um experimento agora esses dias. Você viu que apareceu a partícula fantasma 4D? Não, o que é isso? Não viu, não? Não, qual que é o lance? Não, isso foi antes. É outra, a partícula de Deus, não é aquela partícula de Deus, né? Foi dia 30 30 de março. Eles ligaram um outro acelerador de partículas. Tem um no Japão também. É o maior... De fusão nuclear do mundo. Sim. No Japão. Também foi ligado em 2023. O CERN, ele é o grandão, o maior. Sim. Tem um outro menor. Nesse menor, eles estavam fazendo os testes e as partículas estavam sumindo. E aí eles falaram, o que está jogando essas partículas para fora, tirando ela do roteiro? Eles falaram que é um fenômeno de ressonância, quando as dois ímãs ficam sintonizados, e isso como se tivesse aberto ali uma fenda, né? Uma fenda. E aí uma partícula vem de fora da terceira dimensão, da quarta dimensão, e desvia as outras. E eles botaram o apelido de partícula fantasma 4D. Porque só pelas equações, essa partícula só faz sentido quando você parte do princípio que tem 4 dimensões. Ela seria da quarta, influenciando a terceira. Isso às vésperas do eclipse. Eles estão alcançando o atemporal, vencer a partícula mais lenta, mais rápida. É só quem lê o livro entende a palhaçada que eles estão. Ó. Tá tudo aqui. Inclusive o idioma, ó, de onde vem. Todo o circuito, tá tudo aqui, velho. Tudo isso que eles estão falando, você entender tudinho aqui. Tá 100% explicado aqui. Um livro gigantesco, sim. Mas que você vai assustar qualquer PhD de qualquer segmento. E precisa desse teste do e CERN. Ligaram no mesmo horário. E a NASA horário, também, né? Ligaram no mesmo horário. A NASA Então, assim, é uma coisa estranha. E você pode ver que esses grandes órgãos, FMI, Banco Mundial, tá tudo nos Estados Unidos e tá na Suíça. Suíça, né? São esses dois pontos, esses dois polos que criaram ali para controle, né? É verdade. Né? Então, esses grandes grupos se reúnem também nesses locais. O encontro de Davos, né? Do Fórum Econômico Mundial. Exato, tudo lá. E o Klaus apareceu de repente mesmo, sabe? Era um professor universitário. Cara, mas essa partícula eu não sabia, não. Partícula fazendo muitos testes.
Mó doideira isso. É porque ligaram. Lembra na Suíça? Lembra a inauguração do túnel? Ali foi 57 km, o maior túnel do mundo, levou 17 anos para ser construído, e fizeram toda uma apologia ao demônio. Aquilo ali foi explícito. Cara, a gente falou numa live aqui. E gente importante lá. Essa imagem, né? Aquele ritual, assim. Caralho, não fala Suíça no trem. Eles fazem um teatro, o nascimento do anticristo, né? Que bizarro, velho. E tinha gente da elite, tinha pessoas assim, de alto escalão na sociedade. Você feitas claras hoje em dia, né? Agora, para inaugurar, é isso. Olha isso. Inaugurar um túnel. Bafomé, um túnel, e os caras fazem um ritual. Caralho, eles falam rápido, hein, mano? Não dá, não. Umas fantasias grotescas, né? É um Suíça, né? Suíça. É grotesco. Então, tá lá. E aí o que aconteceu? Que não divulgam direito. Isso você tem que pesquisar mais, você acha. Morreram muitos operários. Demorou 17 anos para construir esse túnel. Muitos operários morreram. Demorou 17 anos para construir. Você lembra que no CERN? Precisa de energia sangue, vital. Né, que é a moeda, né? Exato. Derramar sangue no local. Você lembra que no CERN, lá no acelerador de partículas, tem uma estátua de Shiva? Sim, tem. Destruidor. E eles fizeram um ritual ali com roupões. Sim. É mesmo? Aí rolou uma investigação. Como o Destruidor, né? O Shiva Nataraj. Aí fizeram tem as imagens. Como os caras em volta. Hein? É tipo aquelas roupas de Ku Klux Klan, horríveis. Capuz. Assim. E aí o CERN começou uma investigação. Aí a conclusão foi, era uma brincadeira. Uma festa fantasia. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Né? Não fala mais nisso, cara, pronto. Tem coisas estranhas. Tem, sabe? Então, essa inauguração do túnel foi esquisita também. Mas a Suíça, por exemplo, é o único local do mundo onde todo mundo tem bunker. Todo mundo tem bunker. É mesmo? Todos têm, 100%. Embaixo da casa já tem um bunker. Todo mundo tem seu bunker. Ninguém invadiu a Suíça, né? A Suíça ninguém quis mexer com ela, nem Hitler foi pra cima da Suíça. Não vai ninguém pra Suíça. Imagina, ele foi pra Rússia, não foi pra Suíça. Sim. A União Soviética, né? Tem uma série que tá em alta agora, chamada O Problema dos Três Corpos. Sim, eu li os livros e... Eu vi então. Tem o Problema dos Três Corpos, tem os livros. Aí fizeram uma série chinesa e agora fizeram uma série americanizada na Netflix. Nessa série, você deve lembrar, Vilela, o problema começa quando os físicos que trabalham com acelerador de partícula começam a se matar. Se matar porque tá dando algum problema nos cálculos. Os caras fazem os testes deveria dar um resultado e dá outro. Os caras falam, ciência tá errada, como pode ser? Aí começa a dar... Os caras ficam loucos, cara. É o que aconteceu agora em março, agora com essa partícula 4D fantasma. É muita coincidência ligada no mesmo dia, né? Muita coincidência. Aí, quer dizer, vai terminar o Ramadã, né? Quem não é da escola, quem não estuda com Conscienciologia as coisas com a gente aqui vai ficar maluco com isso aí. Pra gente só confirma, né? Só conecta tudo, né?